Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Aila Rodrigues e vamos fazer a correção do livro Atividades Suplementares. Vamos começar pelo capítulo 5. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando e organizando uma rotina de estudos. Vamos começar. O capítulo 5 tem o título Cuidando do Futuro, o mesmo título que você encontra no seu livro texto. E começamos por um texto com o título Ainda é possível mudar 2030. Vamos fazer uma leitura desse texto. Os 193 Estados membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda Pós-2015, considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional. A partir dela, as nações trabalharão para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido pela sigla ODS. A nova agenda define 17 objetivos e 169 metas para acabar com a pobreza até 2030 e promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Os ODS representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Estão baseados nos compromissos para as crianças e os adolescentes nas áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gênero, contidos nos precursores dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os ODS também incluem novos objetivos e metas relacionados à proteção da criança e do adolescente, à educação infantil e à redução das desigualdades. E aí nós temos aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são classificados como 17 objetivos: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente de crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, consumo de produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Essa nova agenda apresenta uma oportunidade histórica para melhorar os direitos e o bem-estar de cada criança e de cada adolescente, especialmente os mais desfavorecidos, e garantir um planeta saudável para as meninas e os meninos de hoje e para as futuras gerações. O UNICEF sauda esse plano de ação para as pessoas planeta e prosperidade, ambicioso e universal, e compromete-se a fazer todo o possível para alcançar os objetivos. Vamos trabalhar em parceria com governos, sociedade civil, empresas, universidades e outras agências das Nações Unidas, e especialmente com as crianças, os adolescentes e os jovens, para fortalecer o que funciona, inovar para melhorar soluções e resultados, medir o progresso e compartilhar lições aprendidas. O desenvolvimento sustentável não vai acontecer se as crianças não tiverem oportunidades justas. Vocês precisam prestar atenção nesses dois textos para responder às perguntas relacionadas à interpretação textual e às perguntas que estão direcionadas ao conteúdo gramatical. Vamos continuar. Não pode haver desenvolvimento sustentável, prosperidade
ou pais em equidade, oportunidades justas para cada criança e cada adolescente, se as crianças e os adolescentes mais desfavorecidos não compartilham desse progresso, ele não será sustentável. A nova agenda tem o potencial de definir o desenvolvimento global em um caminho mais equitativo. Ela dá a oportunidade de se oferecer a todas as crianças e todos os adolescentes as ferramentas, as habilidades e os serviços de que necessitam para sobreviver, prosperar e percorrer a maior parte de sua vida. Os progressos para alcançar as metas serão avaliados, levando-se em consideração se as intervenções estão reduzindo a desigualdade e chegando às crianças, os adolescentes e as comunidades mais vulneráveis. Dados consistentes e desagregados desempenham um papel crucial na identificação e no alcance das meninas e dos meninos que estão às margens da sociedade. Crianças, adolescentes e jovens precisam de um espaço para se envolver com aqueles que vão colocar os ODS em prática. As pessoas jovens podem ajudar a mudar sua própria vida e suas comunidades, elas têm ideias, energia ilimitada para a ação e a maior participação no futuro, capacitadas e fortalecidas pelo conhecimento e pela consciência dos seus direitos e das necessidades urgentes do mundo. Elas podem ajudar e garantir que os gestores cumpram os compromissos assumidos. Acordados os ODS, serão necessários empenho e determinação para fortalecer oportunidades justas na vida para cada criança e cada adolescente. As apostas são altas, como decidimos investir em crianças e adolescentes e como as engajamos na construção do futuro. Acabará por determinar se seremos bem-sucedidos na criação de um mundo mais pacífico, próspero e sustentável. Então, a partir da leitura desse texto, nós vamos resolver as questões de interpretação e questões de gramática. Vamos começar pelas questões de interpretação textual. Pode-se observar que o texto objetiva informar o público leitor sobre algo. Letra A. O texto, em vez de abordar um conhecimento específico, focaliza um assunto. Qual é esse assunto? Questãozinha bem simples, né? Porque vocês podem pesquisar lá no início do texto a adoção da agenda pós-2015 pelos 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil. Essa seria a resposta da primeira questão. Letra A. Vamos agora para a letra B. Qual é o objetivo da agenda pós-2015? Esse objetivo também você encontra no início do texto, que é exatamente definir, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles objetivos que nós lemos, e as 169 metas para acabar com a pobreza até 2030. E promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Essa seria a letra A e a letra B. A letra C. O que representam os objetos de desenvolvimento sustentável, ODS, dentro da agenda pós-2015? Em que eles se baseiam? Atenção, alunos! Esse item nós temos duas perguntas no mesmo item. Então, vamos prestar atenção na resposta. A primeira parte do item C, qual seria a resposta? Os Objetos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, representam um plano de ação global para eliminar
a pobreza extrema e a fome. Oferecer educação de qualidade ao longo da vida. A segunda parte do item C, né, em que eles estão baseados, né, em que eles se baseiam? Estão baseados nos compromissos para as crianças e adolescentes nas áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, dentre outros. Voltando para a letra D, a letra D seria um item para discussão em sala de aula, porque vocês deveriam conversar com um colega. Você em casa pode conversar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão e discutir sobre os 17 ODS. E em seguida, identificá-los. Eu coloquei uma lista com 4, mas vocês sabem que lá no texto nós temos 17. Então é importante que vocês escrevam os 17 objetivos. Aqui nas respostas, eu enumerei apenas 4, mas vocês devem retornar ao texto e colocar os 17. Erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade. A questão de número 2 também está ligada à interpretação textual. Os ODS compreendem 17 objetivos e 169 metas. Nem todos fazem referência às crianças e aos adolescentes, mas todos são relevantes para a vida deles. Estabeleça, de forma geral, a relação que existe entre esses objetivos e o futuro das crianças. Para esta questão, é importante vocês relacionarem o que foi discutido no texto, tanto os objetivos como eles vão repercutir para o futuro das crianças. Então, a resposta correta. Os objetivos apresentam como foco promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental da Terra, de forma a garantir a sobrevivência da humanidade. Agora nós vamos para a terceira questão. A terceira questão ela é uma questão de múltipla escolha. Então é interessante que você avalie cada item para julgar o item correto. A nova agenda tem o potencial de definir o desenvolvimento global em um caminho mais equitativo. O uso da expressão em destaque tem a finalidade de potencial. Eu tenho uma palavra destacada nessa questão. A palavra destacada é potencial. Então, o uso dessa expressão, qual é a finalidade? É ressaltar que a nova agenda pode contribuir para um desenvolvimento mais justo. Então, seria o item D. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão ainda está relacionada à interpretação textual. Como forma de diminuir os danos causados pelo consumo, muitas vezes excessivo, o objetivo 12, destacado, consumo e produção responsáveis, previsto na nova agenda pós-2015, determina uma mudança de comportamento como agentes do futuro, que atitudes crianças e adolescentes devem adotar desde agora para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Essa questão é uma questão pessoal. Eu coloquei uma sugestão de resposta. Isso não quer dizer que a resposta que você colocou em casa esteja errada. Então é importante que você observe de acordo com a interpretação da minha sugestão. Eu coloquei aqui 2 sugestões, na verdade. Diminuir o consumo de produtos como vestuário, eletrodoméstico, imóveis e fazer o descarte correto dos produtos. Se você observar, a sugestão de resposta está relacionado às crianças, o que elas podem fazer, né, já que elas são
agentes do futuro, não só elas, mas também os adolescentes. Quinta questão. Os ícones a seguir foram elaborados com base no cartaz oficial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2015 da ONU. Com base no primeiro exemplo, perceba como alguns verbos podem se transformar em substantivos. Nesse momento, nós vamos abordar, nessa quinta questão, conhecimentos gramaticais, que vocês estudaram no capítulo 5. Nós temos um exemplo, erradicação da pobreza. Observe que o verbo erradicar, ele foi transformado no substantivo erradicação. E é o que vocês deveriam fazer nos próximos itens. Renomeie os objetivos 10 e 14, utilizando o mesmo recurso. Qual é o recurso que você vai utilizar? Transformar o verbo em substantivo, como foi feito no exemplo 1. Ao invés de colocar erradicar, que é o verbo, eu coloquei erradicação, que é o substantivo. Vamos ver como fica a resposta para o 10. O 10 é reduzir as desigualdades. Como é que ficaria substituindo por um substantivo? Redução das desigualdades. Então, substituir o verbo reduzir pelo substantivo redução. Proteger a vida marinha. No 14, o verbo é proteger. Então, eu substituí pelo substantivo proteção. Ficaria proteção da vida. O mesmo processo foi realizado no 10 e no 14. Sexta questão. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou em 2018 uma cartilha para responder às perguntas recorrentes sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Leia o trecho da obra que trata especificamente do modo previsto para que se chegue ao desenvolvimento sustentável. E aí nós temos um trechinho lá do texto que nós lemos. Para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, é crucial harmonizar 3 elementos centrais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Esses elementos são interligados e fundamentais para o bem-estar dos indivíduos e das sociedades. Então, você vai observar que nós temos o trecho e agora nós temos 4 itens para responder. Item A. Que expressão está ligando os 2 períodos separados pelo ponto final? Vocês já estudaram anteriormente que o final de um período é marcado pelo ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Então, se você observar, a letra A pergunta qual é a expressão, que expressão está ligando os 2 períodos. Seria a expressão esses elementos, que liga os 2 períodos pelo ponto final. Então, você deve vir aqui e circular a expressão esses elementos dentro do trecho. Letra B. A que termos já citados essa expressão está se referindo? Qual é a expressão? A expressão que você respondeu na letra A. Então, a expressão esses elementos refere-se aos 3 elementos centrais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Essa era a letra B. Letra C. Como se constitui essa expressão em termos de classificação gramatical? Vocês já estudaram várias classes gramaticais. Vocês já estudaram substantivo, artigo, adjetivo e estão estudando verbo. Então, no caso dessa expressão, esses elementos, nós temos um pronome demonstrativo,
que é o pronome esses, e um substantivo, que é elementos. Como dizemos que esse recurso contribui para a coesão nesse trecho. O que isso significa? Explique com as suas palavras. A ligação deve existir entre as palavras, orações e parágrafos em um texto e destaque o aspecto da economia que o uso do pronome demonstrativo promoveu, evitando a repetição de toda essa expressão. Então, na verdade, o recurso do pronome demonstrativo promove a coesão porque evita a repetição da expressão. Sétima questão. A seguir, você verá outros trechos da mesma cartilha, em que ocorrem situações semelhantes à que você analisou na atividade anterior. Continue identificando as relações entre expressões promovidas por pronomes demonstrativos, circulando esses pronomes e sublinhando as expressões ou palavras que eles substituem. E aí nós temos dois trechos, o trecho A e o trecho B, que vocês devem destacar, circular. O que é que eu vou circular e sublinhar? Quais são as expressões? Destacar as expressões essa agenda e a Agenda 2030. E no segundo trecho, na letra B, destacar as expressões esses recursos e recursos. Vamos para a oitava questão. Releia o sexto parágrafo do texto, ainda é possível mudar 2030, e observe o pronome demonstrativo nele contido. A que ele se refere? Essa nova agenda apresenta uma oportunidade histórica para melhorar os direitos e o bem-estar de cada criança e de cada adolescente, especialmente os mais desfavorecidos, e garantir um planeta sustentável para as meninas e os meninos de hoje e para as futuras gerações. Então, o pronome demonstrativo essa se refere a essa nova agenda, do sexto parágrafo, e refere-se também à agenda pós-2015 do primeiro parágrafo. Nona questão. Releia outro trecho retirado do texto, ainda é possível mudar 2030. A nova agenda tem o potencial de definir o desenvolvimento global em um caminho mais equitativo. Ela dá a oportunidade de se oferecer todas as crianças e todos os adolescentes as ferramentas, as habilidades e os serviços que necessitam para sobreviver, prosperar e percorrer a maior parte de sua vida. A coesão nesse trecho é construída por outro recurso. Que palavra contribui para a ligação entre os dois períodos? Como é que eu sei que tem dois períodos nesse trecho? Porque eu tenho dois pontos finais. O primeiro ponto final termina na palavra equitativo e o segundo ponto final na palavra vida. Então, nós temos dois períodos. Então, na letra A, qual seria a palavra que contribui para a ligação? Seria a palavra ela, no caso, o pronome ela. Pergunta na letra B, a que classe gramatical ela pertence? Vocês também já estudaram essa classe gramatical pronome no capítulo 5, que é o pronome pessoal do caso reto. E a letra C, a que expressão ela está se referindo? Refere-se à nova agenda. E a coesão é construída por uma substituição de um pronome, de um substantivo por um pronome. Isso é perfeitamente possível. Quando nós fazemos essa substituição, esse pronome recebe o nome de pronome substantivo, quando ele assume o lugar do substantivo. Esse é um recurso que contribui tanto para a economia quanto para a fluidez do texto. Décima e última questão, observe outro tipo de relação entre orações. Os ODS são o resultado de um processo de negociação que envolveu 193 países membros da ONU, o qual teve também a participação sem precedentes da sociedade civil e outros grupos interessados.
Isso levou à representação de uma variedade de interesses e perspectivas. Nesse trecho, nós temos também 2 períodos, que estão marcados por 2 pontos finais. Que palavra promove a coesão nesse trecho? A letra A. A palavra isso, que é um pronome demonstrativo, invariável. O que ela está retomando? Nós sabemos que os pronomes demonstrativos, eles servem para retomar. Então, retoma toda a oração anterior, o qual teve também a participação sem precedentes da sociedade civil e outros grupos interessados. Por que essa retomada é diferente das que você viu anteriormente neste capítulo? A referência, ela não é feita, só há um termo ou expressão, mas uma oração inteira, característica dos pronomes demonstrativos, isso, isto e aquilo, que são os pronomes demonstrativos invariáveis. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!